Nós estamos estudando o livro de Gálatas, no capítulo 3, e hoje vai ser bem legal, porque nós vamos fazer um negócio bem apressado aqui. Quem quer a palavra apressada, assim, para ser injetada no coração? Quem quer? Amém? Quem trouxe caderno e caneta? Mostra aí, caderno e caneta, para anotar. Cadê os crentes que anotam tudo? Rapaz, vocês vão longe, hein? Crente que anota tudo vai longe, cadê? Olha aí, rapaz, tem uns 10 crentes hoje aqui. Glória a Deus, hein? Vocês vão mais longe que os outros. Ah, pastor, por quê? Pergunta, pastor, por quê? Porque isso é uma questão científica, queridos. E a ciência foi dada por Deus, sim ou não? Existe um percentual de aprendizado quando eu somente ouço, meu auditivo. Eu não lembro agora, mas até o Henrique, cadê o Henrique? Tá aí, tá? O Henrique até postou isso no Instagram da Fael. Existe um percentual auditivo. Se eu apenas ouvir, eu estou aprendendo. Se eu ouvir e ver, eu aprendo um percentual um pouco maior. Agora, quando eu ouço, eu vejo e eu escrevo, é o sinestésico, auditivo, visual e sinestésico. Eu toco. Aí, o meu grau de aprendizado ele já pula para aproximadamente 90% de aprendizado. Aproximadamente, eu não tenho certeza do percentual. Então, você precisa ouvir, ver e escrever. São os sentidos do ser humano, amém? Então anote tudo, irmão. Gálatas capítulo 3. Nós vamos iniciar, você deixa o Gálatas capítulo 3 aberto, amém? E nós vamos iniciar falando de algumas coisas, nós vamos pular alguns versículos. E agora nós vamos ler somente de 1 até o 3. Você vai deixar aberto, que depois nós vamos pular novamente, amém? Amém, queridos? Se você teve um dia ruim hoje, eu vou profetizar, você vai sair daqui hoje com a unção da alegria. Amém? Quem teve um dia ruim hoje? Eu vou orar por você no final. Você vai sair daqui sorrindo hoje. Quem teve? Quem teve? Vou orar por você hoje, viu, Bruna? Quem mais? Você, Silma. O Tom? É porque foi desobediência tua. Era para estar na bola com a gente ontem. Cadê a galera da bola? Era ou não era? Foi pro vôlei. Daqui a pouco tu vai pro gabinete. Brincadeira, Tom. Gálatas capítulo 3, verso de 1 ao 3, diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Até aqui, feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, e mais cortante que espada de 2 gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir os desejos e as intenções do coração. Essa palavra que vai ser ministrada é o Verbo, é o próprio Jesus que se fez carne e habitou entre nós como Emanuel. Senhor, fala conosco essa noite. Nós queremos ser edificados como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, como templo do Espírito. Então fale o Senhor e não eu. Eu seja apenas uma ferramenta. A voz é minha, mas a palavra é tua. Então fala conosco essa noite, no nome santo de Jesus. Amém? Você pode sentar. Presta atenção, queridos. Se você estiver estudando o livro de Gálatas, é muito interessante. Olha, eu vou dar uma dica para vocês. Estuda o livro de Gálatas. Dá para melhorar um pouquinho meu retorno aqui? Dá, John? Eu estou ouvindo mais fora do que aqui dentro. Para você ficar... para você entender... Tá legal, tá legal. Você entender bacana o Evangelho, gente, o livro de Gálatas, ele é tão bom acerca da graça, que alguns até extrapolam e entendem errado. De tão bom que ele é. Porque ele vem desmistificar muita coisa. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele já tinha pregado para essa igreja, tinha entregue o evangelho genuíno. Se você meditou no capítulo 1 e 2, chega um momento que o próprio Paulo ele diz o seguinte: ei, eu recebi o evangelho, não foi ensinado por homens, mas revelado pelo próprio Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Não é que ele não foi ensinado. Barnabé ensinou Paulo. Paulo ficou sendo acompanhado por Barnabé.
Primeiramente, depois que Paulo se converte, ele é acompanhado pelo próprio Ananias, que vai lá em Atos capítulo 9, você pode ver depois. Então ele é ensinado. O que Paulo quis dizer foi o seguinte: ei, eu não fui, parafraseando Paulo, ele quis dizer o seguinte: eu não fui ensinado somente por homens, eu tive a revelação do Evangelho de Cristo. Quantos estão entendendo? E aí, queridos, quando ele começa o capítulo 3, ele começa dizendo: seus insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Olha que palavra forte que ele diz. Quem enfeitiçou vocês? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Algumas versões, querido, diz o seguinte, no versículo 1 e 2, fala como se fosse pintado um quadro da crucificação diante deles. Então, entenda o seguinte: Paulo escreve à igreja de Gálatas aqui aproximadamente 15 a 20 anos depois da morte de Jesus Cristo. Aquelas pessoas que estavam aqui, muitos deles gentios, não viram Jesus fisicamente, muitos deles não viram a crucificação de Jesus, mas é como se, eu não sei se literalmente ele fez um quadro pintado, ou se ele explicou tão bem que parecia um quadro pintado, você entende? Então é como se nós estamos vendo hoje no projetor. Paulo, ele começa a fazer o quê? Não foi exposto diante dos olhos de vocês Cristo crucificado. Aqui ele está falando para pessoas que viram a crucificação e outros que talvez não viram, mas foi exposto de alguma forma. Então ele está dizendo o seguinte: Cristo crucificado, esse é o verdadeiro evangelho. As pessoas estavam querendo introduzir algo ao evangelho, presta atenção nisso. Até o versículo 5, Paulo ele está falando sobre isso, queridos. Ele está falando: Gálatas, vocês estão malucos, meu? Vocês entenderam pelo Espírito. Olha o que ele fala no versículo 3, aí mesmo: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Presta atenção. O que ele está dizendo é o seguinte: foi entregue algo pelo Espírito para vocês. Paulo aqui está confirmando que os Gálatas tiveram a revelação do Espírito. Então qual era o problema? O problema é que eles estavam querendo acrescentar algo ao Evangelho. A palavra aperfeiçoado vem de epiteleu, que significa acabamento. É mais ou menos o que Paulo está querendo dizer assim: eu fiz o Bruno, só que agora o Bruno ele está querendo fazer um acabamento sozinho dele mesmo. Ele quer dar os retoques finais com a força do próprio braço, com a própria carne, ou seja, quer fazer do jeito dele. O que Paulo está dizendo a essa igreja? O evangelho para vocês não é o bastante? Vocês têm que acrescentar algo a mais. Vocês precisam de rituais. O que nós podemos acrescentar ao evangelho hoje? O que nós podemos acrescentar ao evangelho para tentar ter um desencargo de consciência? O que pessoas acrescentam hoje ao evangelho para dizer: não, eu estou fazendo isso? Presta atenção. Existe um ditado, por exemplo, que basta ser uma pessoa boa que ela será salva. Sim ou não? Não, pastor, tem que ser bom, né? Tanto a gente ainda usa é engraçado. Os cristãos, nós somos interessantes, né? A gente conversa no meio das pessoas, a gente usa algumas coisas do meio cristão para tentar justificar outras. A gente diz assim: olha, tem tanto cristão que está tanto tempo na igreja, mas faz isso. Aí a gente começa a olhar o comportamento do irmão para querer justificar um erro nosso. Vê se é cabimento um negócio desse. Tem tanta gente há 20, 30 anos na igreja, acaba fazendo isso. Não adianta, rapaz, não adianta. Evangelho é amar o próximo, evangelho é ser bom de coração. Quem já ouviu isso? Isso é uma mentira.
Isso é uma mentira, porque isso é um acréscimo, é um adendo ao evangelho que não existe. Pastor, mas não é para ser bom? Calma que eu vou chegar lá e vou te explicar. As desculpas que nós damos, na verdade não é bondade e nem amor. Eu estava conversando hoje com o Edson, falando sobre isso. Nós confundimos a pessoa quando ela é gente boa e o que é ser bom. Cadê o Edson? Lembra disso, Edson? Presta atenção, queridos. Alguém, às vezes, você tem afinidade. Vou dar só um exemplo, tá, queridos? Nada concreto aqui, só para você entender. Posso usar exemplo? Posso usar vocês como exemplo, só para entender? Posso? Vamos supor, um exemplo que o Tom... Vou pegar no teu pé hoje, né, Tom? Vamos supor que o Tom, ele é um cara gente boa. E ele é mesmo. Quem que não gosta de estar do lado do Tom? Teve até alguém que a gente estava brincando esses dias. Quem foi que disse, Glailson, que disse que quando for viajar vai levar o Tom só para rir do lado? Ah, foi o Henrique. O Henrique disse, vou viajar, eu vou levar o Tom só para rir do lado dele. Porque o Tom é um cara gente boa. E ele é de fato, isso não é exemplo. Ele é realmente um cara muito gente boa. Agora, o Tom hoje, ele é um homem de Deus, um homem de bom caráter, um homem que tem um fruto do Espírito. Então eu vou usar ele como exemplo. Supondo que ele não fosse de bom caráter, supondo que ele não fosse essa pessoa boa, supondo, o Tom, ele é gente boa, só que muitas coisas nós não sabemos discernir. Por ele ser gente boa, a gente acha que ele é o quê? Que ele é bom, que ele ama o próximo. Só que esse Tom do exemplo que nós vamos dar, faz de conta que esse Tom ele só pensa nele. Ele é um cara egoísta, tudo que ele faz ele pensa primeiro quem? Nele. Ele é um cara que até para ajudar alguém, ele está pensando nele. Entende? Então isso é ser bom? Não. Isso é amar? Não, porque a Bíblia diz que a bondade ela é um fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, no verso 22 e diante, fala que que faz parte do fruto do Espírito é a bondade. Não é a bondade segundo o homem, é a bondade segundo Deus. Em 1 Coríntios 13 fala que o amor ele não busca seus próprios interesses, ou seja, não é egoísta. Então nós é que confundimos alguém ser gente boa com alguém ser bom. E aí nós falamos é o quê? Não, basta ser uma pessoa boa de coração, basta amar o próximo, vai todo mundo para o céu. Isso é verdade? Aí vai um monte de gente para o inferno porque está ouvindo isso. Dá para entender, irmão? Essa não é a verdade de Deus. Eu estou dando um exemplo de acréscimo ao Evangelho, porque Cristo, Ele é suficiente. O que os Gálatas estavam querendo fazer? Eles estavam querendo seguir alguns preceitos da lei. Eles estavam querendo comer comidas e não comer comidas de acordo com a lei de Moisés. Por quê? Porque alguns judeus estavam se introduzindo no meio deles e estavam dizendo para eles o seguinte: rapaz, tu é crente, crente não pode comer essa carne aí não, irmão. Vocês são crentes não. Aí comecei a colocar na cabeça deles. Aí eles começaram a entrar desses judeus, sabe? Não, rapaz, realmente, olha, nós somos crentes, mas não pode comer carne de porco, não. Não, nós somos crentes mesmo, mas não pode vestir calça, não. Nós somos crentes, mas maquiagem não é de Deus, não. Aí, não achando pouco, os judeus chegaram com ele e falaram assim: tem que circuncidar, porque isso foi dado ao nosso pai Abraão. Ó bitolado, cara. Desde o nosso pai Abraão, a lei diz que tem que circuncidar. É a aliança de Deus com o povo. Mas Jesus veio e disse que a circuncisão agora seria como? De coração. E aí aqueles homens, eles começaram a trazer acréscimos ao Evangelho. Eles começaram a trazer rituais ao Evangelho. Eles começaram a dizer que não precisa disso tudo não, basta ser bom de coração. Deixa eu te contar algo sobre o nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso.
Ainda diz mais, de todas as coisas que nós devemos guardar, guarde o quê? O teu coração. Cuidado, queridos, porque o nosso coração é enganoso. O teu coração é enganoso tanto quanto o meu. Algumas vontades e acertos que a gente acha que é acerto, não é. É só um engano. E aí aqueles homens, eles queriam acrescentar ao Evangelho. Por isso que Paulo ele escreve dizendo: vocês começaram bem no Espírito, Cristo era suficiente, mas agora vocês estão querendo fazer um epiteleu, um acabamento pela carne. Vocês estão querendo ser acabados, aperfeiçoados da forma de vocês. É aquele cara que ele acha que ele tem que orar igual os outros oram. Ele acha que ele tem que falar em línguas porque todo mundo fala em línguas. Ele acha que ele tem que fazer tal coisa, senão ele não é aceito. Escute algo. Martinho Lutero, ele falava algo a si mesmo todas as manhãs. Todas as manhãs Martinho Lutero falava para ele mesmo. Eu não sei se havia espelho naquela época, mas eu vou dizer que foi na frente do espelho. Ele dizia: eu sou aceito. Repete comigo: eu sou aceito. Mais uma vez: eu sou aceito. Mais uma vez: eu sou aceito. Presta atenção, queridos, independente dos teus pecados, independente da tua bondade, se é que há bondade, independente do que você fez ou vai fazer, do que está fazendo, você é aceito diante de Deus. Nada muda isso. E o que é ser aceito? Ser aceito não significa permanecer como você está. Ser aceito é quando o Pai diz: não importa os pecados, eu te aceito, agora vem cá que eu vou te santificar. O Evangelho ele não é somente para o novo convertido, para o não crente. O Evangelho é para todos nós. O nosso problema é que a gente acha que o Evangelho é somente para quem não conhece Jesus. Não, queridos. O Evangelho ele serve para duas coisas. Ele serve para nos salvar e para nos santificar. Repete comigo: salvar e santificar. Salvar é ser aceito. Ele não nos condena por sermos condenados. Entende? E Efésios 2,8 diz que nós estávamos mortos em delitos e pecado quando Ele nos amou. Cara, Ele nos amou, nos perdoou e nos aceitou, mesmo sendo condenados. E Ele diz: eu quero vocês assim mesmo. Aí Ele nos aceita. Mas é claro que o Evangelho não é só para ser aceito, é para ser santificado. Cutuca o William aí para ele acordar. Acorda, William. Se dormiu, eu vou falar aqui de cima. Acorda. Dá beliscão nele aí. É culto para aprender. Levanta, pega um café, fica em pé, mas não dorme. Diga: aceito e santificado. Diga: eu sou aceito. Eu sou aceito. Independente dos meus pecados. Eu sou aceito. Sabe qual é o problema dos Gálatas? Eles estavam procurando coisas novas, acréscimos ao Evangelho para poderem ser aceitos. Preste atenção, irmão. Você não precisa pregar igual o pastor Igor para ser aceito. Você não precisa pregar igual os pastores para ser aceito. Você não precisa usar roupa tal para ser aceito. Você não precisa de uma circuncisão, de algum ritual para ser aceito. Você não precisa falar em línguas como os outros falam para ser aceito. Preste atenção, irmão. Deus te aceita como você é, cheio de pecados e defeito. Agora temos que continuar no Evangelho, porque a permanência no Evangelho é que nos santifica. Quantos estão entendendo? Você não precisa ser igual aos outros para ser aceito. Você precisa buscar Jesus Cristo, precisa buscar o Espírito Santo de Deus para que Ele te santifique e você seja parecido com Jesus. E aí o que acontece, queridos? Ele começa a dizer a exemplo de Abraão. O que acontece? Eu vou ter que ler alguns versículos para poder você entender. Versículo 6 e 7. É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado ou atribuído por justiça, para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Olha aqui. Eu vou ter que ler o resto do versículo para você entender. O que acontece com Abraão?
Abraão, ele creu em Deus. Lá em Gênesis 15 diz, quando Deus estava falando com ele acerca de Isaac, Abraão está reclamando: Senhor, eu não tenho filho, os meus herdeiros são servos que nasceram dentro de casa. Ismael, filho da escrava, ele diz: não, eu vou te dar um filho. Vá para fora. Aí ele foi para fora da tenda, olhe para o céu. Ele olhou para o céu, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Olhe para as areias do mar, será dessa forma. Preste atenção, a tua descendência eu darei. E aí a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, atribuído para a justiça. E o que isso significa? Significa que ele não era mais condenado, ele foi justificado. Diga comigo, justificado. Por meio de quê? Da fé. Ele não foi condenado, ele foi justificado. Isso para ele foi atribuído por justiça. Ainda não havia lei. Ainda não havia lei. Acompanha comigo que já vou te esclarecer um pouco melhor. Versículo 10. Versículo 10 diz assim: pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Volta para o versículo 10 agora. Preste atenção aqui em mim. Tenta abrir o que eu vou te falar aí, tá? Deuteronômio capítulo 27, verso 26. Você vai entender o versículo 10 agora. Preste atenção. Deuteronômio capítulo 27, verso 26. Maldito é aquele que não confirmar as palavras dessas leis. Preste atenção. Maldito é aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. O que Moisés está dizendo é o seguinte: quer cumprir a lei? Então cumpre tudo. Quer cumprir a lei? Cumpre tudo. Se você pegar, não precisa abrir, o capítulo 28, é quando ele começa dizendo: se atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer-te, ele começa a dizer uma série de bênçãos, serás abençoado. Aí lá no versículo 15 ele diz: agora se não obedeceres a voz de Deus, aí ele começa a dizer tudo o contrário. Volta para o versículo 10 lá, meu filho. O que Moisés está dizendo é que teria que cumprir toda a lei. Então Paulo, ele escreve dizendo: pois todos que são da obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para as praticá-las. O que Paulo está dizendo é: ei, vocês querem anular Cristo? Querem anular o Evangelho? Então cumpra toda a lei. Tudo. É por isso que lá na frente, ou é antes, capítulo 2 ou é capítulo 4, acho que é capítulo 2, ele diz que resistiu Pedro na face. Foi capítulo 2, não foi? Ele resiste Pedro na face. Ele está falando, sabe por quê? Não apenas Pedro, mas os judeus que ali estavam. Sabe por quê, queridos? Diga comigo, nenhum dos judeus cumpriam toda a lei. Nenhum. Aí ele chegou: quer dizer que aquilo que vocês nem cumprem, vocês querem botar para os gentios fazerem. Que história é essa, meu irmão? Então ele diz aqui: pois todos que são da obra da lei estão debaixo de maldição. Por que debaixo de maldição? Porque se você quer viver pela lei, você está fazendo Cristo anátema. Então você vai viver debaixo de maldição se você não cumprir toda a lei. Aí ele cita alguns livros da lei, versículo 11. Ele fala: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele está falando de Abacuque. Abacuque profetizou isso: o justo viverá pela fé. No versículo 12, ele fala de Levítico: ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Ele está dizendo o seguinte: a lei não tem a ver com a fé, ela não vem da fé. A lei, ela existe como uma forma de viver. Repete comigo: a lei, ela existe como uma forma de viver. Quantos estão entendendo? Não é pela fé, é pela obediência. Porque obedecer não significa ter fé.
Quantos estão entendendo? Um servo, um escravo também obedece mesmo sem acreditar? Amém ou não amém? Então não precisa ter fé para obedecer. Precisa ter fé para viver. Perdão, precisa obedecer os preceitos da lei para viver. Então eles tinham um conjunto de leis que eles tinham que obedecer aquilo para viver de forma padronizada. Diga comigo, padronizada. E aí o que acontece? Ele continua dizendo, versículo 16: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Presta atenção, queridos. Abraão, patriarca, início da Bíblia. Fé. Ele não tinha lei. Tudo o que ele fez foi pela fé. Quando ele foi sacrificar seu filho, fé. Ele creu em Deus, isso foi imputado por justiça, pela fé. Ele creu mesmo sem saber de nenhuma lei. Então quando Deus ele promete a descendência de Abraão, ele está prometendo não aos descendentes, mas aquele descendente que viria, que é Jesus Cristo. Aquele pelo qual iria realmente confirmar a promessa feita a Abraão. Então Abraão está no início, Jesus está no final, na consumação. No meio existe a lei. E ele diz, foi dada 430 anos depois. Por quê? Porque o povo viveu no Egito, aí tem toda a história da descendência de Abraão, que é José, filho de Jacó, que levou o pessoal tudo para o Egito, porque havia fome na terra. Aí depois disso, Moisés, depois de 430 anos, resgatou o povo do Egito e peregrinou pelo deserto. Quantos estão entendendo? E aí, na peregrinação do deserto, Deus diz para estabelecer a lei. Por quê, irmãos? Por que a lei foi estabelecida? E eu estou falando essa questão histórica para já te mostrar que acontece a mesma coisa hoje. A lei só foi estabelecida porque o povo não quis se relacionar com Deus. E como o povo não quis se relacionar com Deus, porque estava vindo de um povo, ele passou muito tempo no Egito. Então no Egito eles eram escravos, eles aprenderam tudo que não presta, irmão, no Egito. Tudo que não presta, que você imaginar, o povo de Deus aprendeu onde? No Egito. Aí Deus queria se relacionar com o povo não quis. Está entendendo o mistério aí, irmão? Quando ainda hoje os cristãos não querem se relacionar com Deus, eles têm que ouvir mandamentos. Não pode isso, não pode aquilo, não usa calça, não faz isso. Tem que orar, hein? Ei, tem que ir para a célula. Tem que ir para a célula, irmão. Mas por quê? Eu quero fazer. Não, tem que ir para a célula. Tem que ir para o culto. Rapaz, eu fico na graça quando eu vejo um líder de célula da igreja falando isso para um liderado. Tem que ir para a célula, meu irmão. Tem que ir para a célula. Não, irmão. Não é assim que fala. Eu tenho que chegar com o Bruno e dizer, Bruno, cara, você tem que ir para a célula. Por quê? Porque na célula é o convívio da igreja, cara. A célula tu vai estar aprendendo uns com os outros. É tua galera, é teu povo. É a continuação do culto, como diz a palavra. Entende, irmão? Ei, não tem que ir para a célula porque tem que ir para a célula. Existe o porquê que a gente vai para a célula. Amém ou não amém? Na célula, cara, sabe, tu vai ter teu líder, tu vai compartilhar da palavra. Depois tu fala com o teu discipulador, já tem um discipulado com ele, já entende? Aí eu estou explicando para o cara o porquê tem que ir para a célula. E não que ele tem que ir para a célula. Está entendendo? É uma linha tênue. Só que a gente precisa entender que uma coisa é entender que eu tenho que ir para a célula. A outra coisa é alguém mandar eu ir para a célula. Mas tem alguns irmãos que só mandando mesmo, né, irmão? Só por quê? Porque não tem relacionamento com Deus. E quando não tem relacionamento com Deus, eles vão viver pela lei, pela ordem. Porque não se relaciona com Deus, não sabe o porquê das coisas.
Então a lei foi criada para isso. Assim como na época do deserto, Deus não queria a lei. Presta atenção, queridos. Deus não queria a lei. Deus só instituiu a lei porque o povo não quis se relacionar com Ele. Então, quando nós não nos relacionamos com Ele, nós precisamos de alguém dizer o que nós temos que fazer. Como estão entendendo? Então a lei, ela foi abolida em Cristo, porque Ele prometeu que escreveria a lei nos nossos corações. Percebe uma coisa, queridos? Não perde isso não, em nome de Jesus. A lei, capítulo 28 de Deuteronômio diz, coloca lá, eu disse para não colocar, mas agora coloca. Deuteronômio 28, a partir do verso 1. A lei, ela é assim, 28, irmão. Se vocês ouvirem atentamente, presta atenção. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre as nações da terra. Aí Deus começa a falar um monte de bênçãos. Se ouvir a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos. Aí Ele começa a dizer as bênçãos. Não precisa dizer não. Pula para o versículo 15. Porém, se não derem ouvido à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os mandamentos, os seus estatutos que eu lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Olha aqui para mim, irmão, presta atenção. A lei, ela é assim, Bruno, tu tem que fazer isso. Aí o Bruno não sabe o que fazer. Agora foi dito para ele pela lei. Aí ele vai fazer para ele ser o quê? Abençoado. Agora, Bruno, se tu desobedecer isso, tu vai ser amaldiçoado. Aí ele desobedecia e era amaldiçoado. A partir de Cristo, o que ele fala em João 14, João 15, João 16? Eu vou enviar o Consolador, que ele não estará apenas com vocês, ele estará em vocês, e ele vos ensinará todas as coisas que vos tenham dito, ele guiará vocês por toda a verdade. Ah, queridos, agora em Cristo é o seguinte, já que vocês não conseguem, eu vou fazer o inverso. Vocês não precisam mais obedecer para fazer, eu vou dar para vocês antes a promessa de Joel, que colocarei o Espírito sobre toda a carne, vou colocar dentro de vocês. Agora vocês terão um Espírito que vai incomodar vocês do que vocês têm que fazer. Vocês não vão receber a vida eterna se obedecer, vocês já receberam a vida eterna e por isso obedecem. Amém, irmão? Então o que Paulo está dizendo para Gálatas é o seguinte: vocês não precisam de nada para acrescentar o Evangelho, porque vocês já têm tudo, que é Cristo crucificado e ressurreto. Você não precisa de nada, cara. Aí você pode perguntar: e para que serve a lei? Para que então? Versículo 19 de Gálatas 3. 19, rapaz, tu vigia. Logo, para que é a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões. Olha isso, queridos. Repete comigo. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, a raiz de Jessé, a brilhante estrela da manhã, o Emanuel, o conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, Jesus Cristo, o descendente de Abraão pela fé, e foi promulgada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Você está entendendo isso, irmão? A lei, ela não foi feita para salvar, a lei foi feita para ser um modo de viver. Quantos estão entendendo? Mas eu já disse aqui algumas vezes, vou repetir. Por trás de todas as leis existem princípios. A lei, como disse o pastor Jean na quarta-feira passada, é a placa dizendo não pise na grama. Foi isso que tu falou? Não pise na grama, está ali a placa, não pise na grama, é uma lei. O princípio é, não tem placa. Eu vou pisar na grama, opa, não vou pisar na grama. Mas por quê? Porque eu não vou acabar com a grama. Está aqui, correto é andar por aqui.
Deixa a grama verdinha aí. Entende? Diga comigo, um incômodo. O Netão, uma vez ou duas vezes, eu pregando algumas coisas, e ele ficou incomodado. Ele me procurou: pastor, isso aqui eu não entendi e tal. Lembra, Netão? Aí eu falei: Netão, isso é muito legal, cara. Não, pastor, desculpa, não, cara, isso é muito legal. Por quê? Porque se você está incomodado, é o Espírito quem está te incomodando para você meditar na palavra. Esse incômodo que Deus gera em nós, não é para a gente criticar, é para a gente buscar. O problema é que a gente não entende que o incômodo está sendo do Espírito Santo. Pessoas chegam: pastor, eu peco isso, mas eu estou incomodado, pastor, mas eu não consigo me livrar, pastor. Eu acho que eu não tenho o Espírito Santo, eu acho que eu não sou crente, não. Ô irmão, se incomodou, é exatamente o Espírito Santo que está te incomodando. É claro que você tem. Cara, quem está em Cristo não precisa de acréscimo ao Evangelho. Quem está em Cristo não precisa de ninguém dizendo: vamos para o culto, porque o Espírito vai incomodar dizendo: cara, vai para o culto, lá eu vou me revelar para ti. Sim ou não? Sim ou não? Fala a verdade. Quem não vinha para o culto hoje, que Deus incomodou, vai lá ouvir a palavra. Levanta a mão aí. Diz: pastor, não vinha, mas Deus me incomodou. Quem foi? Glória a Deus, tu ainda não dorme. Glória a Deus. Sabe o que é isso aí, Riba? Espírito Santo, cara. Entende? É o Espírito Santo incomodando. Não precisa de um líder de céu ligar para vocês: bora, William, tem que ir para o culto, rapaz. Não, o Espírito Santo incomodou. Amém, irmão? O que Paulo está falando para os Gálatas é o seguinte: ei, Gálatas, vocês não precisam de nada mais não, cara. Esse negócio de fazer circuncisão, de orar desse jeito, de se comportar de tal forma igual os judeus, para com isso. Cristo é suficiente. Amém ou não amém? Amém ou não amém? A lei, ela foi dada para formar um padrão de filhos de Deus, até que nos encontremos com Cristo. Perceba isso, versículo 24. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião. Para quê, irmão? Queria que você lesse bem alto aí. A lei se tornou o nosso guardião para quê? Mas com vontade, igual de cristão, vai, igual cristão, vai. Para quê? Para que fôssemos o quê? Dá um glória aí, irmão, em nome de Jesus. Você está entendendo? O que a lei fez? A lei fez o seguinte: olha, o padrão é esse. Aí a galera tentou e não conseguiu. O legal está exatamente nisso. A questão não é quando dá certo, Dani, é quando não dá certo. Repete comigo, Dani. A questão não é quando dá certo, é quando não dá certo. Sabe por quê, queridos? Sabe o que a lei mostrou para os judeus? Que eles podiam fazer de tudo que não dava certo. Eles podiam cumprir tudo que não dava certo, Ivan. Estavam tentando fazer tudo certo. Já passou por isso, irmão? Rapaz, eu tento fazer tudo certo. Né, Warley? Eu tento, pastor. Tento fazer tudo certo. Eu tento, eu faço, eu vou fazer amanhã, eu caio. Eu peco. Eu sou mau. Bem-vindo ao Evangelho, irmão. Isso é conduzir a Cristo. É saber que nenhum de nós podemos nos salvar. Somente Ele que morreu e nos salvou. A lei, ela nos conduziu a Cristo exatamente por isso. De tanto tentarmos, vimos que não tem jeito. Nós não conseguimos. Precisamos de um Salvador. Tem ninguém do reteteiro. Cadê o Lucão, hein? Cadê o Lucão? Ah, tá. Ô Gil, acorda, meu irmão. A lei, vou te dar uma nova chance, Gil. A lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo. Eita glória! Você está entendendo, irmão? Glória a Deus! Rapaz, tem um crente ali atrás, quem é? Glória a Deus! Cara, por quê? 25. Vamos ler até o final agora, irmão, vai. Até o final, vai. Bora, Barrichello.
Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião que é a lei, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Tem filho aí? Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Dá um glória aí, irmão. Fala em língua aí, crente, em nome de Jesus. Dá uma rodopiada aí. Aqui, Paulo está dizendo, vocês são filhos, vocês são herdeiros, em Cristo, não tem a ver mais com a lei foi para conduzir vocês a Cristo, não precisa atribuir nada ao Evangelho, porque Cristo é suficiente. Vocês são filhos, e todo filho sabe o que seu pai ama, todo filho sabe o que seu pai quer fazer. Esse assunto, ele é igual, ele é o mesmo assunto. Paulo continua no capítulo 4. Eu não vou falar do capítulo 4 hoje, fica para a semana que vem. E eu queria que você ficasse de pé agora, em nome de Jesus.